Olá, seja bem-vindo a esse podcast especial sobre uma ferramenta que pode transformar a maneira como você lida com as suas tarefas. Eu sou Ivan Soares da Programar.info e agora eu vou falar sobre o Pipefy. É uma ferramenta que te ajuda a organizar suas tarefas e fluxo de trabalho. Vamos imaginar que você está desenvolvendo um projeto que pode levar vários meses para se realizar. Para isso você tem que trabalhar e muito, ok? Muitas ideias passam pela sua cabeça durante o planejamento e até mesmo durante a execução. Muitas delas se perdem. Algumas você se lembra e executa num determinado dia, e outras levam tanto tempo para você terminar que acaba interferindo no tempo útil para executar outra. Fora as que você se esquece totalmente. Você já parou para pensar quanto tempo leva para fazer algo que é parte de um projeto? Já percebeu quanto tempo você acha que levaria e leva um tempo diferente? Às vezes mais, às vezes menos. O Pipefy te ajuda a organizar o seu tempo utilizando várias metodologias e modelos de processos já pensados e utilizados por equipes em muitas áreas diferentes. Claro que você pode definir o seu próprio processo. Um desses processos pré-definidos é chamado de gestão de tarefas em equipe. Apesar do nome, você pode utilizar sozinho, sem problemas. Vamos a um exemplo de processo de tipo de gestão de tarefas de equipe. Imagine que cada tarefa que você precisa executar estaria descrito em um card, né? Em um cartão. Bom, nesse card você descreve o que precisa ser feito e define os responsáveis ou o responsável por ele, ok? Então você definiu dois campos, a descrição e o responsável, né? Ou os responsáveis. Digo isso porque você pode definir mais campos, como por exemplo anexos. Você pode anexar documentos a esse cartão, ou você pode abrir o seu cartão para comentários do seu time, né? Do seu time ou da sua equipe, né? Das pessoas que trabalham no projeto. Bom, tenha em mente que um card nunca deve ser uma tarefa grande. Ela sempre deve ser executável em um curto espaço de tempo. Nunca defina um card como criar um site, mas sim defina um card com a descrição definir o texto da primeira seção da página sobre do site. Sempre seja específico e claro. Então você começa a escrever todos os cards de modo que, se todas as tarefas neles descritos fossem concluídos, o projeto estaria concluído. Então você guarda todos esses cards no local chamado backlog. Você pode alterar o backlog sempre que quiser. Você pode adicionar, modificar, remover, né, esses cards sempre que julgar necessário. Então, você deve combinar com o seu time uma reunião periódica e constante. Ela deve acontecer sempre com todos presentes, fisicamente ou não, online, né? Essa reunião se chama de Sprint Planning, né? Ou planejamento do sprint. Um sprint é um período onde um conjunto de tarefas podem ser executadas. Um conjunto de cards podem ser completados. Podemos, a título de exemplo, definir que o nosso sprint tem a duração de 2 semanas. Logo, o sprint planning acontece a cada 15 dias. O que é discutido nessa reunião? Bom, essa reunião serve para levar os cards para um novo local, né, chamado sprint. Passo a passo, card a card são movidos do backlog para o sprint. Cada um deles são discutidos em grupo
e definido um tempo para execução para execução dessa tarefa, para execução desse card, né? E eles são discutidos em grupo, caso seja conveniente. Por exemplo, um time de engenheiros civis. Eles podem discutir sobre o tempo que leva para calcular a espessura de uma base de sustentação de uma ponte. Alguns vão dizer que para fazer esse cálculo se leva 4 horas. Outros vão dizer 2 horas. Alguns vão dizer que levam 8 horas, né, que seria o dia todo. Então, nesse caso, cabe uma discussão para definir o tempo e o tempo de execução desse card, né? No caso de um time onde cada um é de uma área de conhecimento diferente, fica inviável essa discussão para definir o tempo de um card. Né? Um engenheiro de software não pode dizer ao chefe de cozinha o porquê que o risoto de palmito leva um tempo mais ou um tempo menos do que o próprio chefe diz que levaria para ficar pronto. Né? Não faz sentido. Quando a descrição é confirmada e o tempo estimado do card é definido pelo time, esse card vai para o backlog. Desculpa, ele sai do backlog e vai para o sprint. Né? E esse processo acontece a cada card até que o sprint seja completo. Né? Então há uma iteração. Né? Então, vamos supor que, por hipótese, o time do projeto se for composto por 3 pessoas, né, e elas definiram que vão trabalhar por 8 horas diárias, né, de segunda a sexta-feira, então um sprint dura 240 horas. Né, são 3 pessoas, 8 horas por dia, 10 dias úteis. A reunião de planejamento do sprint, o sprint planning, né, acaba quando esse local, chamado de sprint, é preenchido com cards até que, somados os tempos dos cards, cheguem a 240 horas ou menos, né? Porque lembre-se que você precisa de tempo para ir para o banheiro, fazer pausa para conversa, né? Vai tomar um café, vai fazer um alongamento e tal. Né? Você nunca fica 100% do tempo concentrado, né? Então, essas 8 horas de trabalho, né? 8 horas úteis, você nunca consegue 100% de atenção e concentração, né? Nas 8 horas, né? Nunca 100%. Bom, agora que o sprint está definido, vamos começar o sprint, né? A cada tarefa que você realizará, você deve mover o card correspondente para a seção fazendo, né? Ou in progress. O Pipefy atualiza automaticamente o cartão movido para outra seção. Né? Ele move automaticamente o cartão que você trouxe de backlog, de backlog não, desculpa, que você trouxe da seção sprint pro fazendo. E isso é atualizado para todas as pessoas que trabalham com você, né, que estão no mesmo projeto que você. Isso é para não existir o risco de você ou de outra pessoa pegar um card que já está em progresso. Quando você terminar o card, marque quanto tempo você realmente levou para executá-lo. Tenho alguns amigos que utilizam até o cronômetro do celular para anotar até os segundos da tarefa que ele faz. Algumas pessoas dizem que é exagero, né? Mas eu acho que não. Eu acho que é bem legal. Né? Bom, enfim. Outras seções são importantes, como a pausado. Lá ficam as tarefas que estão paradas por algum motivo, paradas por enquanto. Se você precisar fazer alguma outra coisa, você pode mover o seu card para lá. Quando concluir a tarefa, você move o card correspondente para a seção feito. E quando o sprint terminar,
né, caso seja de 2 semanas. Então, quando passar essas 2 semanas, no início da segunda Sprint Planning, né, você discute sobre as coisas que aconteceram no sprint passado, né? Reveja cada card na sessão feito com o seu time. Explique por que você levou mais tempo do que tinha pensado ou planejado, né, ou menos tempo. Se você acertou em cheio o tempo que planejou, isso é muito divertido, né? Mas isso não é muito legal, porque você não aprende nada com isso. Quando essa discussão terminar, mova todos os cards para a seção arquivado e prepare-se para continuar o sprint planning, definindo o próximo sprint, começando todo o processo novamente. Bom, para testar tudo isso na prática, entre no Pipefy. É Pipefy, então soletrando, né? pipefy.com. É uma ferramenta incrível e gratuita, desenvolvida por brasileiros e conhecida mundialmente. Bom, então é isso aí. Espero que pelo menos eu tenha conseguido dar um gostinho desse processo tão legal que é muito utilizado pelos times de engenharia de software por aí. Deixa o seu comentário, mostra aí aos seus amigos, diga se tudo isso que eu disse de alguma forma lhe foi útil, tá bom? Vamos nos falando então e um forte abraço.